Bom dia, pessoal. Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam com vocês. Então, hoje é terça-feira e a gente está aqui para fazer a nossa meditação de hoje, né? Não vamos meditar em cima do Evangelho, né? Mas a gente vai ver uma passagem muito interessante que eu encontrei aqui que vai nos lembrar que a gente tem um anjo da guarda, a importância dos anjos na nossa vida, né? E também a importância da oração, né? O que acontece quando a gente ora ao Pai, né? Que a gente tem a intercessão dos santos e a nossa oração chega ao ouvido do Pai e Ele resolve nos dar um favor, né? Quem Ele nos envia? Ele envia anjos. Nessa passagem a gente vai ver uma passagem, uma das mais belíssimas, que fala sobre os anjos na Bíblia, né? Hoje a gente vai lá para o Velho Testamento, né? A história de Tobias, né? E a gente vai ver, né? Hoje a gente vê que a gente não pode esquecer que os anjos existem, né? Por quê? Porque eles estão lá, esperando a nossa oração, né? Esperando a ordem de Deus para trazer a nossa graça, né? Dentro da realidade de cada um, da graça que cada um precisa. Amém? Então, vejam só. Aqui é o livro de Tobias, né? Eu vou começar lendo daqui, do capítulo 4, né? E eu vou adiante, né? Para que você possa entender um pouquinho, né? A partir do momento em que ele faz a sua súplica, que está aqui a oração, né, no capítulo 3, né, onde eu falava que ele, já cansado de tanta tribulação, ele faz um clamor a Deus e faz a seguinte oração, né? Muito entristecido com tudo isso, soluçando e chorando, comecei a rezar. Senhor, Tu és justo e Tuas obras todas são justas. Tu ages com misericórdia e fidelidade. Tu és o juiz do mundo. Agora, Senhor, lembra-te de mim e olha para mim. Não me castigues pelos pecados e erros meus e de meus antepassados, que cometemos em Tua presença, desobedecendo aos Teus mandamentos. Tu nos entregaste ao saque, ao exílio e à morte, transformando-nos em piada, comentário e desprezo de todas as nações, por onde nos espalhaste. Sim, todas as tuas sentenças são justas, quando me tratas segundo as minhas faltas, porque não cumprimos teus mandamentos, nem procedemos lealmente em tua presença. Agora, faze de mim o que desejares, manda que me tirem a vida, e eu desaparecerei da face da terra, e em terra me transformarei. Sim, é melhor morrer do que viver, pois sofro ultrajes que não mereço e a tristeza me invade. Manda, Senhor, que eu seja liberto dessa prova. Deixa-me partir para a morada eterna, e não afastes o teu rosto de mim, Senhor. Sim, é melhor morrer do que viver aguentando essa prova e ouvindo tantos ultrajes. O desespero da mulher justa. Nesse mesmo dia, Sara, filha de Raguel, que morava na Média, em Ecbatana, também teve que suportar os insultos de uma empregada do seu pai. Sara tinha se casado com 7 homens, porém Asmodeu, o pior dos demônios, tinha matado cada um deles antes que tivessem relações conjugais com ela. A empregada lhe dizia: é você mesma que mata seus maridos. Já se casou com 7 homens e nenhum deles consumou o casamento. Você quer castigar a nós pela morte de seus maridos? Pois vá com eles e que nunca você tenha filho ou filha. Então Sara, abatida, começou a chorar e subiu ao quarto do seu pai, pensando em se enforcar. Depois refletiu melhor e pensou: ainda vão jogar isso na cara do meu pai. Vão dizer que sua única e querida filha se enforcou de tanta infidelidade. Desse jeito,
Eu causaria tanta dor ao meu velho pai que ele morreria. Em vez de me enforcar, é melhor pedir que o Senhor me tire a vida e eu nunca mais terei de ouvir esses insultos. Nesse momento, ela estendeu os braços para a janela e suplicou: Bendito sejas tu, Deus misericordioso. Bendito seja o teu nome eternamente e que tuas obras te bendigam para sempre. Para ti levanto meu rosto e meus olhos. Manda que eu desapareça da terra para não ouvir mais insultos. Tu sabes, Senhor, que eu estou pura e que homem algum me tocou. Nunca desonrei o meu nome, nem o nome de meu pai, na terra do meu exílio. Sou filha única, e meu pai não tem outro filho como herdeiro, meu irmão ou parente próximo com quem eu possa me casar. Né? E Tobias era parente próximo, né? Já perdi 7 maridos. Para que viver mais? Se não me queres tirar a vida, Senhor, trata-me com compaixão, para que não ouça mais insultos. Deus atende a súplica dos justos. No mesmo instante, o Deus da glória escutou a oração dos dois e mandou Rafael para curá-los, tirar as manchas dos olhos de Tobit, a fim de que ele pudesse ver a luz de Deus, e fazer com que Sara, filha de Raguel, se casasse com Tobias, filho de Tobit, livrando-a de Asnodeu, o pior dos demônios. De fato, Tobias tinha mais direito de casar-se com ela do que todos os outros pretendentes. No mesmo momento, Tobit voltava do pátio para dentro da casa e Sara, filha de Raguel, descia do quarto do pai. Nesse dia, Tobit lembrou-se do dinheiro que tinha deixado com Gabael em Ranges, na Media, e pensou: eu pedi a morte, por que não chamar o meu filho, Tobias, e não informá-lo sobre esse dinheiro antes de morrer? Então chamou o filho Tobias e lhe disse: quando eu morrer, me dê uma sepultura digna, honre sua mãe e não a abandone nunca. Enquanto ela viver, faça sempre o que for do agrado dela e por nada lhe cause tristeza. Lembre-se, meu filho, de que ela passou muito perigo por sua causa. Quando você estava no ventre dela, quando ela morrer, sepulte-o junto de mim no meu túmulo. Meu filho, lembre-se do Senhor todos os dias, não peque nem transgrida seus mandamentos. Pratique a justiça todos os dias da vida e jamais ande pelos caminhos da justiça. Se você agir conforme a verdade, será bem-sucedido em tudo o que fizer, como todos os que praticam a justiça. Dê esmolas daquilo que você possui e não seja mesquinho. Se você vê um pobre, não desvie o rosto, e Deus não afastará seu rosto de você. Que sua esmola seja proporcional aos bens que você possui. Se você tem muito, dê muito. Se você tem pouco, não tenha receio de dar conforme esse pouco. Assim você estará guardando um tesouro para o dia da necessidade, pois a esmola livra da morte e não deixa cair nas trevas. Quem dá esmola apresenta uma boa oferta ao Altíssimo. Meu filho, afaste-se de qualquer união ilegal. Em primeiro lugar, escolha uma esposa que pertence à família de seus antepassados. Não se case com mulher estrangeira que não seja da tribo do seu pai, porque somos filhos de profetas. Lembre-se de Noé, Abraão, Isaque e Jacó, nossos antepassados mais antigos. Todos eles se casaram com mulheres de sua parentela. Foram abençoados em seus filhos e sua descendência possuirá a terra como herança. Meu filho, ame seus parentes e não mostre orgulhoso diante de seus irmãos, os filhos e filhas de seu povo, e escolha entre elas a sua mulher. De fato, o orgulho é causa de ruína e muita inquietação. A preguiça traz pobreza e miséria, porque a preguiça é mãe da fome. Não atrase o pagamento de quem trabalha para você, pague sem demora, e se você estiver sendo justo, Deus o recompensará. Meu filho, seja reservado em tudo o que fizer e bem educado em todo o seu comportamento. Não faça para ninguém aquilo que você não gosta que façam para você.
Não beba vinho até se embriagar e não deixe que a embriaguez seja sua companheira de caminho. Reparta seu pão com quem tem fome e suas roupas com quem está nu. Dê como esmola tudo o que você tem de supérfluo e não seja mesquinho. Ofereça seu pão e vinho sobre o túmulo. Ensinamento como esse não tem, ou seja, Tobias também era um homem justo, né? Sobre o túmulo dos justos, ao invés de dá-los aos infiéis, procure aconselhar-se com pessoas sensatas e nunca despreze um conselho útil. Bendiga ao Senhor Deus em todas as circunstâncias. Peça que Ele guie você em todos os caminhos e que Ele faça você ter sucesso em todas as iniciativas e projetos, pois nenhum povo possui a sabedoria, somente o Senhor é quem dá seus bens, segundo o projeto dele. O Senhor exalta e rebaixa até o fundo da mansão dos mortos. Portanto, meu filho, lembre-se dessas normas e não permita que elas desapareçam de sua memória. Meu filho, quero ainda contar-lhe que deixei 300 quilos de prata para Gabael, filho de Gabri, na cidade de Rangem, na Média. Não tenha medo, meu filho. Se nós ficarmos pobres, se você temer a Deus, se evitar todo tipo de pecado e se você fizer o que agrada ao Senhor, seu Deus, você terá uma grande riqueza. Né? E aí sucessivamente, né? Dá vontade de você ler o livrinho todinho, porque é uma beleza de história, né? Tobias perguntou a seu pai: meu pai, vou fazer tudo o que o Senhor me mandou. Meu pai, vou fazer tudo o que o Senhor me mandou. Mas como posso recuperar esse dinheiro? Gabael não me conhece e eu não o conheço. Que sinal posso dar-lhe para que ele me reconheça? Acredite em mim e me entregue o dinheiro. Além disso, não conheço o caminho para ir até Média. Tobite respondeu: Gabael me deu um documento e eu dei outro a ele. Dividi o documento em 2 partes e cada um ficou com uma delas. Uma parte eu deixei lá com o dinheiro e a outra está comigo. Já se passaram 20 anos desde que eu depositei esse dinheiro. Agora, meu filho, vá procurar uma pessoa de confiança que possa acompanhá-lo na viagem. Nós pagaremos a ela quando vocês voltarem. Vá e recupere esse dinheiro que está com Gabael. Tobias saiu para procurar uma pessoa que pudesse ir com ele até a Média e conhecesse o caminho. Logo que saiu, encontrou o anjo Rafael, bem à frente dele, mas não sabia que era um anjo de Deus. Tobias lhe perguntou: "E onde você é, rapaz?" Ele respondeu: "Sou israelita, sou compatriota e estou aqui procurando trabalho." Tobias lhe perguntou: "Você sabe o caminho para a Média?" Ele respondeu: "Sim, já estive lá muitas vezes e conheço bem todos os caminhos. Fui muitas vezes à Média e me hospedei na casa do nosso compatriota Gabael, que mora em Ranges, na Média. São 2 dias de viagem de Ecbatana até Ranges, pois Ranges fica na região montanhosa e Ecbatana fica na planície." Tobias disse: "Espere aqui, rapaz, enquanto vou contar isso a meu pai. Estou precisando que você viaje comigo. Eu lhe pago depois." Rafael disse: "Está bem, ficarei esperando, mas não demore." Tobias entrou em casa e contou ao seu pai Tobite: "Pai, encontrei um israelita que é nosso compatriota." Tobite lhe disse: "Chame-o para que eu saiba de que família e tribo ele é, e se é de confiança para viajar com você, meu filho." Tobias saiu para chamá-lo e disse: "Rapaz, meu pai está chamando você." O anjo entrou na casa e Tobite se apressou em cumprimentá-lo. O anjo disse: "Desejo-lhe muita alegria." Tobite respondeu: "Que alegria ainda posso ter? Sou cego, não enxergo a luz do dia, vivo na escuridão com os mortos, que já não enxergam a luz. Escuto a voz das pessoas, mas não posso vê-las." Rafael disse-lhe: "Coragem, em breve Deus vai curá-lo. Tenha confiança." Tobite disse a ele: "Meu filho Tobias, quer ir até a Média? Você pode ir com ele para ensinar o caminho. Eu lhe pagarei por isso, meu irmão."
Ele respondeu: Posso ir, conheço todas as estradas. Muitas vezes viajei até a Média e já percorri todas as suas planícies. Planícies e montanhas, e conheço todos os caminhos por lá. Tobit lhe perguntou: Meu irmão, de que família e tribo você é? Conte para mim. O anjo respondeu: Para que você quer saber sobre minha família e tribo? Tobit insistiu: Gostaria de saber de quem você é filho e qual é o nome. Rafael respondeu: Sou Azarias, filho do grande Ananias, um compatriota seu. Tobit disse: Seja bem-vindo, meu irmão. Não leve a mal se eu procuro saber exatamente seu parente, se é parente meu e vem de uma família honesta e honrada. Conheço bem Ananias e Natanael e Natã, os dois filhos do grande Semeias. Eles juntos adoravam a Deus. Eles nunca se desviaram do caminho certo. Seus parentes são homens de bem. Seja bem-vindo, porque você vem de uma raiz muito boa. E acrescentou: Vou lhe pagar uma dracma por dia, além do necessário para você e meu filho. Acompanhe meu filho, que depois eu ainda posso lhe aumentar o pagamento. O rapaz respondeu: Vou com ele. Não tenha medo, iremos e voltaremos sãos e salvos. O caminho é seguro, Tobit disse. Deus lhe pague, meu filho. Então, Tobit chamou o filho e recomendou: Filho, prepare o necessário para a viagem e parta com seu parente. Que o Deus do céu proteja vocês e os traga sãos e salvos. Que seu anjo os acompanhe com sua proteção, meu filho. Tobias beijou seu pai e sua mãe e partiu para a viagem, enquanto Tobit lhe dizia boa viagem. Sua mãe começou a chorar e disse: Tobit, por que você mandou o meu filho? Ele era o nosso apoio, sempre estava perto de nós. O dinheiro não vale nada em comparação com o nosso filho. O que Deus nos dava era o suficiente, o bastante. Tobit disse: Não se preocupe, nosso filho partiu e voltará são e salvo. Você verá com seus próprios olhos. Quando ele voltar, são e salvo, não se preocupe nem se atormente, minha irmã. Um anjo bom o acompanhará, lhe dará uma viagem tranquila e o trará são e salvo. Então ela parou de chorar. Os problemas serão resolvidos. Tobias partiu com o anjo e o cachorro os acompanhou. Caminharam até o anoitecer e acompanharam junto ao rio Tigre. Tobias foi lavar os pés no rio quando um grande peixe saltou da água tentando devorar-lhe o pé. Tobias deu um grito, mas o anjo lhe disse: Pegue o peixe, não o deixe fugir. Tobias conseguiu agarrar o peixe e o tirou para fora da água. O anjo lhe disse: Abra o peixe, tire o fel, o coração e o fígado e os guarde. Jogue fora as tripas. O fel, o coração e o fígado desse peixe são excelentes remédios. Tobias então abriu o peixe e tirou o fel, o coração e o fígado. Depois assou um pedaço, comeu e salgou o resto. E continuaram a viajar até chegarem perto da Média. Tobias perguntou ao anjo: Azarias, meu irmão, que remédio se pode fazer do fígado, do coração e do fel desse peixe? Ele respondeu: O coração e o fígado servem para serem queimados na presença do homem ou mulher atacados por algum demônio ou espírito mau. A fumaça espanta o mal e faz o demônio desaparecer para sempre. Se uma pessoa tem mancha branca nos olhos, basta passar o fel, depois de soprar sobre as manchas, e a pessoa fica curada. O matrimônio gera vida. Quando entraram na Média e estavam perto de Ecbatana, Rafael disse: Irmão Tobias. Ele respondeu: O que foi? O anjo continuou: Hoje devemos passar a noite em casa de Raguel. Ele é parente seu e tem uma filha chamada Sara. Ela é filha única. Você é o parente mais próximo, tem mais direito sobre ela do que os outros. Por isso, é justo. Deixa eu focar aqui, viu?
Por isso é justo que seja você o herdeiro dos bens do pai dela. A moça é séria, corajosa e muito bonita. E o pai dela é de boa posição. E continuou: você tem o direito de se casar com ela. Preste atenção, meu irmão. Hoje à noite vou falar com o pai dela pedindo que lhe dê sua filha em casamento. Quando voltarmos de Ranger, faremos o casamento. Eu lhe garanto que Raguel não vai poder negar a filha para você, fazendo-a casar-se com outro. Nesse caso, ele seria réu de morte, conforme a sentença do livro de Moisés, pois ele sabe que você tem mais direito de se casar com a filha dele que qualquer outro homem. Portanto, preste atenção, meu irmão. Vamos falar essa noite sobre a moça e pedir a mão dela. Quando voltarmos a Ranger, nós a receberemos e a levaremos para sua casa. Tobias, porém, respondeu: Azarias, meu irmão, ouvi dizer que ela já foi dada em casamento a 7 homens e que todos eles morreram no quarto durante a noite de núpcias, quando iam se unir com ela. Ouvi dizer que foi um demônio que matou a todos eles. Eu tenho medo. O demônio não faz nada para a moça, porém mata qualquer um que se aproxime dela. Sou filho único, tenho medo de morrer e levar meu pai e minha mãe à sepultura pelos desgostos de me perderem. Eles não têm outros filhos que possam enterrá-los. Então o anjo falou a Tobias: Você não se lembra de que seu pai lhe disse para você se casar com uma mulher de sua família? Pois preste atenção, meu irmão. Não se preocupe com o demônio e se case com ela. Eu tenho certeza que esta noite ela vai ser dada a você em casamento. Quando você for para o quarto nupcial, pegue o fígado e o coração daquele peixe e coloque-o no queimador de incenso. Quando a fumaça começar a subir e o demônio sentir o cheiro, ele fugirá e nunca mais aparecerá perto dela. Antes de se unir a ela, levante-se os dois e rezem, pedindo ao Senhor do céu que tenha misericórdia e proteja vocês. Não tenha medo. Ela foi destinada a você desde a eternidade e você é quem vai salvá-la. Ela irá com você e eu estou certo de que lhe dará filhos que serão como irmãos. Não se preocupe. Quando Tobias ouviu o que Raguel lhe dizia e soube que a moça era sua parenta da mesma família do seu pai, ficou tão enamorado que seu coração não conseguia separar-se dela. Matrimônio também é testemunho, então, gente. E aí, por diante, né? A vontade que dá é você ler. Quando entraram em Queibatama, Tobias disse: Azarias, meu irmão, leve-me logo até a casa do nosso irmão Raguel. O anjo o levou até a casa de Raguel e estava sentado junto ao portão. Eles o cumprimentaram primeiro e Raguel respondeu: Como vão, irmãos? Sejam bem-vindos. E os fez entrar à casa. E foi logo dizendo para uma mulher Edna: Como esse rapaz é parecido com meu irmão Tobit? Edna lhe perguntou: De onde são vocês, meus irmãos? Eles responderam: Somos da tribo de Neftali e estamos exilados em Nínive. Ela perguntou: Vocês conhecem nosso irmão Tobit? Eles responderam: Conhecemos sim. Ela continuou: Ele está bem? Eles responderam: Sim, está vivo e passando bem. E Tobias acrescentou: Tobit é meu pai. Raguel se levantou, deu um beijo em Tobit e chorando disse: Deus o abençoe, meu filho. Você tem um pai justo e bom. Que infelicidade ficar cego um homem tão justo e bom. E lançando-se ao pescoço de Tobias, desatou a chorar. Sua mulher Edna e sua filha Sara também começaram a chorar. Em seguida, Raguel mandou matar um cordeiro do rebanho e deu-lhes uma calorosa recepção. Depois se levantaram e se purificaram. Sentaram-se à mesa. Tobias disse então a Rafael: Azarias, meu irmão, peça a Raguel que me dê minha irmã Sara em casamento. Raguel ouviu a conversa e disse ao rapaz: Coma, beba e fique à vontade esta noite, pois além de você, meu irmão,
Não há outro homem que tenha direito a se casar com minha filha Sara. Eu nem tenho o direito de entregá-la a outro, porque você é o meu parente mais próximo. Mas vou ser franco com você, meu filho. Já dei minha filha em casamento a 7 homens parentes nossos e todos morreram todos morreram na noite em que entraram no quarto dela. Mas agora meu filho morreram na noite em que entraram no quarto dela. Mas agora, meu filho, come e beba, o Senhor cuidará de vocês. Tobias disse: Não vou comer nem beber antes que o Senhor me dê uma decisão. Raguel respondeu: Vou fazer o que você me pede. A minha filha vai lhe ser dada em casamento, conforme está determinado no livro de Moisés. E como Deus mandou fazer, receba então a sua irmã. Vocês, a partir de agora, são marido e mulher. Ela pertence a você de hoje para sempre. Que o Senhor do céu os ajude esta noite e lhes conceda a sua misericórdia e a sua paz. Então Raguel chamou sua filha Sara, que se apresentou. Ele a tomou pela mão e a entregou a Tobias, dizendo: Receba Sara, conforme a lei e a sentença que está escrita no livro de Moisés. Ela é dada a você como esposa. Receba e volte são e salvo para a casa do seu pai. Que o Deus dos céus acompanhe com a sua paz. E assim sucessivamente, né? Vocês leem o finalzinho da história, que é muito linda. Então, pessoal, vejam só. O livro de Tobias é um livro pequeno. É um livrinho pequeno que tem ali no meio de Neemias, né? No Velho Testamento. São livros pequenos que tem, se eu não me engano, 12 capítulos, né? Mas é um livro muito interessante, né? Porque é um livro que fala sobre o poder que os anjos têm na nossa vida, a oração, o poder que a oração tem, né? Na nossa vida para que a gente possa receber favores de Deus. Então, esse livro de Tobias, a história, você precisa ler o livro, ou seja, você precisa ler esses 12 capítulos, né? Para que você possa entender direitinho, com detalhes, o que aconteceu verdadeiramente. Eu vou tentar resumir, eu não sou muito de resumir, não sou muito boa de resumo, mas vamos lá. Pelo que se subtende do livro, né, da história de Tobias, que ele era um homem fidelíssimo a Deus. Ele era um homem fidelíssimo a Deus. Era um homem que sempre procurava fazer tudo certo. Era uma época aonde, né, se adoravam outros deuses. Ele, porém, permanecia fiel ao seu Deus, né, pelo que a história conta. Mas tudo quanto era de desgraça vinha para sua vida, né? Tudo quanto era de coisa ruim acontecia na casa, na família de Tobias. Tobit, que era o pai, né? De Tobit. Então um dia, ele já cansado, a palavra diz que ele fez um clamor a Deus, né? Que Deus tivesse misericórdia da vida dele, porque aquilo acontecia com ele, porque ele era um homem fiel. Ele não se desviou em nenhum momento para adorar outros deuses, né? Mas a desgraça sempre vinha à sua casa, né? E, por fim, a palavra diz que ele cegou, ele ficou cego, né? E aí, depois, a palavra diz que depois que ele fez essa oração a Deus, Tobit, ele teve algo no coração, colocou no coração dele que ele lembrou que tinha uma pessoa em uma determinada cidade, quando você for ler você vai entender, numa determinada cidade, tinha um homem nesta cidade, aonde devia um dinheiro a ele, né? Então, o que ele fez? Ele resolveu chamar o seu filho Tobias, o pai era Tobit, o que fez a oração, e ele resolveu chamar esse filho Tobias
para ir a esta cidade, na casa desse cidadão, pegar esse dinheiro de volta, porque era um momento difícil que eles estavam passando e coisa e tal. E a palavra diz que Tobias ficou reluzindo assim, sem querer ir, tal. Mas como eu não sei aonde é, eu não sei onde é que fica, tal. Mas finalizando, ele foi, ele resolveu ir. Então ele chegando na cidade, ele se depara com um moço muito bonito, um rapaz muito bonito, muito, né? E esse rapaz, então ele encontrou esse rapaz. E esse rapaz era um rapaz bonito e ele estava assim como se ele estivesse viajando, né? Vamos se dizer que ele estivesse com malas, com bagagem. E aí ele começa a conversar, né? Começa a conversar e tal. E aí esse anjo, que ele era o anjo, mas ele estava ali disfarçado de homem, né? E aí a palavra diz que ele começa a conversar com ele e tal. E aí ele diz: Ah, eu tô ficando aqui nessa cidade e tal. Aí ele conta que tá indo na casa dessa pessoa, tal, tal. E aí o anjo vai e cita essa moça chamada Sara. Que Sara também vivia clamando ao Senhor porque ela não conseguia o marido, porque todas as vezes que ela casava, o marido morria, porque na família de Sara, na vida de Sara, existia uma maldição. Então, Tobit orava na sua casa para que as coisas melhorassem, para que as desgraças parassem. Sara orava para que Deus colocasse um homem que vingasse o casamento, né? Porque a palavra diz que ela teve 7 maridos e antes deles consumar o casamento, ele morria. Ele morria. E aí Sara entrou em oração a Deus pedindo um José, vamos se dizer assim, né? Que vingasse o casamento, porque já tinha 7 casamentos, né? E ela não conseguia, né, vingar o casamento porque o marido morria. Então, um belo dia, a palavra diz que chegou alguém a ela e começou a ofendê-la, né? Começou a dizer que ela era que matava os maridos. Ou seja, ela tinha uma maldição que matava os maridos. Aí, a partir desse momento, ela começou a clamar a Deus que ele enviasse um José, vamos se dizer assim, um homem que vingasse, um homem que não morresse, um homem que fosse um homem fidelíssimo a Deus, né? Que vingasse o casamento. Por outro lado, Tobias, filho de Tobite, também tinha as suas orações. Procurava ali uma Sara da vida, ou seja, procurava uma Maria da vida, né? Também para se casar. Então, o que aconteceu? Com as orações dos 3, Deus enviou o anjo Rafael a eles. E o anjo ele veio disfarçado de homem, né? É isso que a palavra mais ou menos diz. Então, o anjo disse: Você tem aqui ainda nessa cidade, Tobias, você tem uma família, você tem um primo, um parente do seu pai que eu conheço. Eu estou lá indo visitar. Você não gostaria de vê-los, de revê-los? Vamos comigo. Então Tobias foi com ele, com o anjo, à casa de Sara, que ainda era da família de seu pai, né? Então lá ninguém esperava, né? Ninguém. Ele não conhecia Sara, nem Sara conhecia ele, né? A palavra diz que eles não se conheciam, né? Passaram a se conhecer naquele momento que se viram, né? Então, o pai ficou muito feliz com a visita de Tobias, né? Que era da família da sua parentela lá, que era o Tobit, que era o pai de Tobias. E aí ele resolveu casar a sua filha com Tobias, que era da família, né? Que naquela época eram os pais que escolhiam, né? E aí Tobias também se agradou de Sara e Sara de Tobias. E aí houve o casamento.
houve o casamento. Quando Tobias volta para casa, Tobias já volta com a sua esposa, com Sara do lado, né? Só que aí o anjo, o anjo que sabia o que tinha acontecido com o seu pai, né? Deixa eu ver se eu lembro. O anjo sabia que o seu pai tinha ficado cego, né? O Tobit ficou em casa e tinha ficado cego. Lembra que ele fez a oração depois que ele ficou cego? Ele fez um clamor a Deus? Então, o anjo também resolveu esse problema, né? O anjo disse que nessa viagem, Tobias ele foi mordido por um peixe. E aí, naquele momento, o anjo disse: pegue o fel do peixe, guarde e leve para seu pai passar nos olhos, que ele irá ficar curado. E isso tudo aconteceu, né? Ele guardou, ele casou e ele foi embora com Sara. Voltando para casa, né? Demorou muito tempo, né? O pai já pensava que Tobias tinha morrido e nada. E aí o que aconteceu? Aconteceu que quando eles chegou o anjo foi também. O anjo Rafael foi com eles em forma de homem, né? E chegando lá, Tobit ficou muito honrado, né? E queria dar uma recompensa para o homem que ajudou, o homem que trouxe ali o remédio para ele se curar, né, da sua visão. Então queria dar uma porcentagem ali em cima do que ele recebeu lá do homem que ele mandou cobrar, né? E aí o anjo fala toda a verdade para ele. O anjo fala que através, vocês precisam ler esse livro com calma e observar o que o anjo diz. A partir do momento da sua oração, do seu clamor, Deus me deu a autoridade de vir e resolver o seu problema, né? Deus me deu a autoridade de vir resolver a oração de Sara, né? Sara também clamava por um varão, ou seja, um José na sua vida, porque todos os que ela casou morria antes de consumir o casamento. No total de 7. Já eram 7 casamentos e todos eles não davam certo. Porque antes de consumar, o noivo morria por uma maldição que existia na vida de Sara. E por outro lado, teu filho Tobit também pedia, né, uma varoa, uma Maria, vamos se dizer assim. E aí, eis-me aqui, vim para resolver o problema de todo mundo, porque todo mundo, né, demonstrou afeto, amor, obediência a Deus. E Ele, através do seu favor, me mandou para realizar tudo isso. Então é uma história muito bonita, né? E fala dos anjos. É aqui que a gente vê a intercessão dos anjos, a importância dos anjos e a importância da nossa oração na nossa vida, né? Muitas vezes na tua casa tá um problema terrível, né? Tá tudo bagunçado. É desemprego, é doença, é tudo que você imaginar de coisa ruim tá acontecendo como acontecia. Estava acontecendo na vida de Tobit. E Tobit tomou uma decisão que foi de dobrar o seu joelho e fazer um clamor a Deus. Sabe quando a gente dobra o joelho, quando a gente vai falar sério com Deus e diz assim, por que está acontecendo isso? Ele questionava, ele dizia, eu sou um homem de Deus, eu sou um homem que eu não traí, né? Eu não o deixei por outros deuses, né? Mas por que tanta desgraça na minha vida? Deus, por sua vez, acredito eu, que esperava essa atitude de Tobit, que ele fosse firme, que ele viesse questionar e que ele dissesse, mas por que tu não faz? Porque Deus gosta disso, Ele gosta que a gente seja firme naquilo que a gente diz, né? Porque através disso aí, a gente está dobrando o nosso joelho e está pedindo a quem pode fazer alguma coisa na nossa vida, que é Ele. Só Ele pode fazer alguma coisa para mudar qualquer tipo de quadro na nossa vida. Só Jesus mesmo, né? Então agora a gente vai ver a importância dos anjos. Muitas vezes a gente ora, a gente esquece que existem os anjos. Muitas vezes a gente coloca os santos à frente dos anjos. Não pode.
porque os anjos ainda são muito mais poderosos e estão muito mais perto de Deus, assistindo a Jesus ali, está ali aos pés do Criador, adorando em espírito e em verdade a eles. Então eles estão mais próximos. Então, o que a gente aprende hoje? Que a gente tem o anjo da guarda. E além do anjo da guarda, a gente tem o anjo Gabriel, que apareceu à Virgem Maria. A gente tem o anjo Miguel, né? São Miguel Arcanjo, né? Que é aquele que combate contra o mal. O mal está chegando na tua vida e se você tem uma devoção, se você clama a São Miguel Arcanjo, ele está ali para guerrear contra o mal na sua vida. Muitas vezes a gente não vê o mal, né? A gente não vê porque são coisas sobrenaturais, são coisas dos ares que a gente não vê, né? A gente pega uma confusão, a gente briga, a gente tá vendo a pessoa, a gente dá na cara, a gente faz e acontece. A gente tá vendo aquela guerra, aquela briga, mas nos ares a gente não vê. E as coisas do mal, elas vivem pairando sobre nós, né? Então existe o anjo Miguel, São Miguel Arcanjo, aquele que combate. Quando você pede a intercessão, quando você pede a companhia de São Miguel, ele está ali para combater qualquer mal que venha contra você, né? Qualquer mal. Ele está ali guerreando contra você, contra o mal, para não te tocar, né? O mal não te tocar. Aí temos o anjo Gabriel, aquele que é o da anunciação, aquele que foi anunciar a Maria, né? Que ela estava grávida. E temos o anjo Rafael, que é o anjo que entrou na vida de Tobit. O anjo que entrou na vida de Tobit, entrou na vida de Sara e entrou na vida de Tobias e fez a coisa acontecer, né? Foi esse anjo Rafael que Deus deu autoridade, né? E mandou que ele descesse e se fizesse presente na vida desse povo, assim como ele faz na nossa vida. Mas para isso a gente precisa conhecer. Temos também o anjo da guarda, que é aquele que habita em nós, que nos protege, mas a gente precisa estar rezando para ele, pedindo ao anjo da guarda a sua presença sempre, que nos guarde de qualquer mal. Muitas vezes a gente reza o Pai Nosso, reza uma Ave Maria e esquece de rezar o Santo Anjo, né? Mas hoje a gente vê a importância do anjo, o que o anjo fez na vida de Tobit, o que o anjo fez, né, através do favor de Deus na vida de Sara e na vida de Tobias, né? Aí o que acontece? A gente viu essa parte, né? Mas a gente tira aqui 2 ensinamentos, né? O primeiro, a oração. A oração, ela nos leva a Deus. A oração, ela o seu clamor, o meu clamor de joelho diante de Deus, diante de qualquer dor, diante de qualquer situação, ela é muito, muito, muito importante para a realização de alguma coisa que você queira, né? Muitas vezes a gente não tem palavras para orar, porque a gente está tão dolorido, a gente está tão decepcionado, né? Muitas vezes a gente se decepciona com Deus também, né? E a gente não tem o que falar. Mas muitas vezes você pode colocar um louvor e ali você cantar aquele louvor. Louvar é rezar 2 vezes. Naquele louvor você se entrega e quando você menos espera você está ali, você está chorando, você está tendo um momento íntimo com Deus. Então, a oração ela é importantíssima, né? A gente precisa levar isso aqui para a vida. E outra coisa que a gente pode também perceber, que muitas vezes, né, a gente... quantas pessoas de igreja que procura um José na vida, né? Vamos falar um pouquinho de Sara e de Tobias, né? Procura-se um José. Você lê essa palavra, aí você lembra, né? Que muitas vezes a gente romantisma demais as coisas, né? Principalmente quando a gente é jovem. Quando a gente é jovem, a gente vê tudo quanto é de coisinha, de coraçãozinho, de coisinha, né? A gente vê Príncipe Encantado, a gente vive num país
no país das maravilhas, né? Naquele país, aquela coisa de fada encantada, e porque o príncipe tem um cavalo branco. Até tem um cavalo branco, né? Mas é só o cavalo, né? É só o cavalo branco. Mas a gente romantisma, né? Quem é que não romantiza uma situação assim, né? Qualquer mulher gosta de romantizar as coisas, principalmente quando é adolescente, quando conhece o primeiro namorado, quando tá ali, vê tudo bonito. Mas não é bem assim. Não é bem assim. Né? Você pode perceber que Sara, ela teve 7 maridos. 7. Eu acredito que Sara não pedia o José dela a Deus. Sara foi casando com um, foi casando com outro, e lá na vida de Sara existia uma maldição. Existia uma maldição e Sara não sabia que existia essa maldição. Mas Sara era uma mulher temente a Deus. A palavra diz que Sara era uma mulher temente a Deus, né? Mas ela não entendia o porquê, né? Que o homem que ela escolhia para casar, ele morria. Ele morria antes de consumar o casamento. Ou seja, deles terem qualquer tipo carnal de contato, né? Então ele morria. E ela não entendia. Ela ficou viúva 7 vezes. 7 vezes Sara ficou viúva e ela não entendia. Mas, Senhor, eu sou uma mulher de Deus. Eu sou uma mulher que, né, que honro, né, a tua vontade na minha vida. O que é que acontece, né? Sara tinha uma maldição. Talvez Sara não pedisse antes, né, esse José que ela queria. Talvez ela olhava para aquele ali e ela casava. Ela olhava, ela casava. E ali nunca veio da vontade de Deus aqueles 7 homens que Sara viveu ali, né? De forma nenhuma. Por quê? Porque Deus tinha o José dela. Deus tinha o José, Deus tinha o príncipe encantado que ele guardou para ela, que era Tobias, né? Tobias também queria uma pessoa, ou seja, eles não se conheciam, eles não sabiam que um existia, que o meu amor está em tal lugar, o meu amor... Não, mas Deus sabia onde estava o José de Sara, né? Então, ele preparou tudo através da oração do pai de Tobias. Todo mundo foi abençoado, né? Então ele envia o anjo e esse anjo leva a comunhão dos dois. Por quê? Porque ia haver ali a quebra daquela maldição com Tobias, porque Tobias era um homem também fiel a Deus, era um homem, né? E a palavra diz que quando eles casaram, eles passaram 3 dias em oração. Eles não foram tentar ter o contato, né? Eles tiveram primeiro uma orientação do anjo. O anjo deu a ele a orientação de rezarem durante 3 dias juntos para que depois consumasse o casamento. Por quê? Porque ali haveria uma maldição. E assim aconteceu, né? E assim aconteceu. E Sara, ele não morreu, ele ficou ali e tal com ela e casaram e foram felizes. A maldição foi quebrada. Por quê? Porque foi enviado por Deus. O que é que a gente pensa numa hora dessa? Que a gente tem que saber. A gente tem que saber quando o José vem de Deus ou não. A gente precisa ter o discernimento de saber quando ele é de Deus ou não. Um José, ele não precisa ser um príncipe, ele não precisa ser um homem malhado. Muitas vezes as mulheres pedem que, eu quero um homem, mas escolhe o homem que quer, né? Escolhe aquele homem bombado, aquele homem bonitão, aquele alto, moreno, lindo e sensual, né, assim? E muitas vezes não é isso que Jesus... O teu José não é nada disso que tu tá pensando, não é? Jesus coloca uma pessoa completamente diferente, né? Completamente. Tu gosta de homem alto? Não é alto, né? Tu gosta de um homem moreno? Não é moreno. Tu gosta de um homem assim, magro, sarado? Não é magro, não é sarado. Tu gosta de um boyzinho novinho? Não é, não é. Entendeu?
mas é um homem de verdade, é um José de verdade, né? Um José com defeitos, um José que tem o seu lado, né, ignorante, o seu lado, enfim, uma pessoa, um ser humano de verdade. Aquilo que a gente pinta não é ser humano de verdade. Muitas vezes a gente quer um José, mas a gente quer um José do nosso jeito. Eu quero um José que seja assim, assim, assim. E não é bem assim. A função que Jesus coloca no seu José eu costumo dizer, para um homem ser um José, ele precisa ser o quê? Em primeiro lugar, um homem temente a Deus, um homem que siga a fé, que tenha a fé e siga a fé, que saiba entender o que Deus quer para a vida dele, porque ele vai saber levar para a família, né? O que Deus quer, ele vai saber caminhar, né? Na mesma fé com a sua família, né? Para mim, um José perfeito é esse aí. Né? O José perfeito não é aquele que é rico, que tem dinheiro, que faz, que acontece, que é bonito, que é gostosão. Não. Né? O José, para mim, ele é isso aqui. Por quê? Porque ele entendendo isso aqui, ele vai te respeitar. O casamento, ele precisa de ter o respeito, né? Não pode um casamento viver na cachorrada da traição, né? Não pode. Ah, mas é muito difícil. Mas se Deus colocar, não é não. Porque quando Deus coloca, ele já coloca a pessoa preparada. Eu falo do Tobias na vida da Sara, mas eu também falo da Sara na vida do Tobias. Jamais, né? Deus ia colocar na vida de Tobias uma mulher aluarada, uma mulher louca, não. Você veja que primeiro o anjo esteve presente para que a maldição fosse quebrada. Então houve o conselho. Se é uma pessoa do mundo trazendo para a nossa vida, jamais irá escutar o conselho do anjo, o conselho de alguém. Quem seriam esses anjos trazendo para a nossa vida carnal? Claro que é as pessoas que chegam para somar na nossa vida, né? É as pessoas que chegam para nos aconselhar, as pessoas que levam a gente para Deus. Essas pessoas, ela tem conselhos, né? Ela tem conselhos e muitas vezes abre os nossos olhos. Tu não te mete ali não, que não vai dar certo. Por que tu tá com a intenção ali, se tu não vive mais essa vida, se tu sabe que essa pessoa vai viver uma vida do mundo, é uma vida que tu não te cabe, tu vai sofrer, né? Então ali é o anjo, vamos se dizer que é o anjo Rafael que se faz presente naquela pessoa. É mais do que claro que o anjo, ele se disfarçou em um homem bonito, em um jovem bonito, né? Então, as pessoas que somam na nossa vida, as pessoas que chegam para somar, elas nos dão conselhos bons, né? Elas vão estar sempre nos levando à palavra de Deus. Olha, a palavra diz isso, né? Ela vai te instruir a dobrar o joelho e orar. Pede. Pede com calma, pede com paciência. Jamais uma pessoa, se não for um anjo, vai te dar certo tipo de conselho. O conselho que vai te dar é: pega porque, né, toda hora não, que aparece um José desse aí não. Vai lá, pega, não precisa nem tu pedir autorização a Deus, a ninguém. Vai lá e pega. Se for casado, oxe, não tem problema. Lavou, tá novo, né? São conselhos que a gente vê por aí. São conselhos que a gente vê. Então, você sabe que uma pessoa dessa ela não pode ser anjo na sua vida. Anjo é aquela que te leva para a vontade de Deus. A amizade é aquela que te leva para a vontade de Deus, que a gente pode dizer: eu tenho um anjo na minha vida, né? Como o anjo Rafael se fez presente na vida de Tobias, na vida de Tobite e na vida de Sara, né? Claro que Deus iria colocar uma mulher, né, que tivesse uma sabedoria, né? Tivesse uma sabedoria, uma mulher que ela não estava vendo o problema, ela não sabia o que estava acontecendo espiritualmente com ela, que existia uma maldição na vida dela, né? Mas ela era uma mulher fiel, ela era uma mulher fiel a Deus, a palavra diz que ela era fiel.
E por isso ela clamou a Deus. Eu sou uma mulher fiel, o que é que acontece que eu não consigo casar? Né? Eu não consigo consumar o casamento. Ela casava, mas ela não conseguia consumar o casamento. Né? Antes de terem a intimidade do casal, eles morriam. Né? Então, isso foram 7 maridos. Então, a gente vê a importância do anjo. A gente precisa estar sempre colocando os anjos do céu na nossa oração. Pedir proteção, né? Às vezes a gente viaja, a gente vê o que acontece nas estradas, né? Domingo aí, domingo, depois do Domingo das Mães, parece o Dia das Mães, aconteceu um acidente feio na BR aqui perto, né? Onde a moto torou o braço do rapaz. O rapaz estava trabalhando, um rapaz novo, jovem, tinha uma filhinha com 2 anos. E o rapaz perdeu todo o sangue lá na BR, esperando socorro, e perdeu todo o sangue e o rapaz morreu simplesmente. Por quê? Porque o do carro estava bêbado, bateu nele que estava na moto, trabalhando. Né? Então a gente está na estrada, a gente sabe o risco. Então quando a gente sair, que a gente possa pedir a proteção dos anjos. Principalmente do nosso anjo da guarda, que está 24 horas velando pelo nosso sono, velando pela nossa vida. Então, livramentos os anjos nos dá, né? Livramento. E quanto mais obediência a gente tem a Deus, mais favores a gente tem de Deus. Quanto mais obediência a gente dá para Deus, mais favores a gente tem. Então, a gente viu que, por Tobit ser um homem temente a Deus, um homem obediente, Sara, uma mulher obediente, Tobias, um homem obediente a Deus, houve o favor de Deus na vida dessas pessoas através do anjo Rafael. Né? E na nossa vida não é diferente. Na nossa vida não é diferente. Tudo que a gente pede a Deus, Ele nos dá. É demorado? É demorado. Por quê? Porque existe um teste. Né? Existe um teste. A pessoa está sendo testada para saber se verdadeiramente a pessoa vai segurar o baque ali, seja em qualquer situação, na situação de uma doença, na situação de encontrar um José. Se você é obediente a esperar por esse José, né? Se você não vai procurar outros meios que não seja a oração a Deus, outros meios que a gente sabe muito bem que existe vários aí. Não vem a oração, não está servindo. Eu te apresento aqui. Ainda existe esse tipo de anjo dos demônios que né? Eu te apresento um meio mais fácil de tu conseguir. Então vai lá, né? E pede lá e joga a carta e faz isso e faz aquilo, e bate um bombo e faz isso e faz aquilo. E nada de Deus tá amaldiçoando mais ainda a tua vida e trazendo para a tua vida um BO da bexiga, né? É isso que vai acontecer, só isso. E aí ele fica te testando para ver se tu tem paciência, porque a paciência faz parte do amor. Se você ama, você tem paciência. Então, se você ama a Deus, você vai até o fim. Você vai esperar, porque Ele sabe o que é melhor para você. Ele sabe aquilo que você merece, né? Ele sabe o que você merece. Jamais Ele iria dar a Sara um homem que não prestasse, um homem que não fosse temente a Deus. Jamais Ele iria colocar na vida de Tobit o anjo para que levasse para ele a cura dos seus olhos, né? Através do fel do peixe. Então você veja, quando você lê a história, você vai entender bem direitinho. Então, é através das obediências, tudo é através da nossa obediência. Não somos capazes de obedecer 100%, mas a gente pode obedecer. A gente pode se esforçar um pouquinho cada dia. E que hoje a gente não esqueça, né? Que existe o anjo da guarda e existe os 3 anjos que assistem o Senhor no céu. São Miguel, o anjo que combate contra qualquer mal que possa vir em nossa direção, espiritualmente falando, aquele mal que a gente não vê, aquele mal que vem, muitas vezes você está ali e de repente toma conta de você e você reage de uma forma que as pessoas te desconhecem até,
Porque existe esse mal. E ele é espiritual e a gente não vê. A gente não vê. Então, o anjo Miguel, o anjo Rafael, que é o anjo, né, que veio trazer a bênção através do favor de Deus. O anjo Gabriel, que é aquele da anunciação, aquele que te avisa quando as coisas vão acontecer, aquele que te orienta, né? Assim como ele foi avisar a Virgem Maria, ela estaria grávida do Salvador. Então a gente tem essas bênçãos. E não vamos esquecer de continuar orando. Orar, orar sempre, sem cessar. Orar, orar sempre, sem cessar. Não saia da rota da palavra de Deus. Não vá procurar outros deuses. Não vá procurar, eu não fico curada. Ah, mas isso é um trabalho feito. Acontece tanto das pessoas dizerem isso é um trabalho feito. Tu só vai ficar boa se tu for na casa de fulano, fazer tomar um banho, fazer isso, fazer. Vamos pegar uma rosa branca, uma rosa preta, uma rosa de toda cor, bota lá, faz um angu e toma um banho. Oxe, tu vai ficar boa na hora. Não faça tal coisa. Não faça nada disso. Por quê? Você está se amaldiçoando mais ainda. Viu? A sua doença ela só vai se agravar. Porque não existe outro caminho a não ser esse daqui. O caminho da palavra de Deus, o caminho só existe um Deus. Não existe outros deuses, só um. Aquele que olha para você, espera de você obediência, porque ele quer te dar o melhor. Ele quer te dar o melhor. Se está demorando, é porque você está desobediente ainda. Se está demorando, é porque você não está merecendo a graça ainda, né? Então, é melhor a gente começar a obedecer para que a gente possa obter de Deus os favores que a gente quer, que a gente merece, que a gente almeja. Amém? Bom dia para vocês e até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir.